Bom, né, a paz do Senhor a todos. Aqui quem está falando é Edilane Mendes, né, da congregação Assembleia de Deus, Templo Central de Parque São José, onde nesse momento difícil estamos compartilhando a palavra do Senhor via internet. Que todos sejam bem-vindos, né, a este canal e possam ser abençoados com esta palavra. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor possa nos instruir neste momento, possamos aprender mais e mais sobre Ele. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, adentramos em Tua santa e gloriosa presença, te agradecendo por este momento para aprender de Ti, Senhor, mais e mais. Fortalece a nossa fé, meu Deus, cresça em nós a esperança, que possamos esperar com paciência no Senhor, crendo que dias melhores virão, que possamos aprender mais de Ti, direcionado, Senhor amado, no nosso caminho, para conhecermos a Tua verdade, para andarmos em retidão, Pai. Abençoa todos que estão assistindo, meu Deus, todos que vão poder estar sentindo esta alegria, Pai, aprendendo mais e mais de Ti, Pai. Obrigada por todos os responsáveis que estão, Senhor, nos proporcionando esse momento glorioso para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, né? Como foi dito pela irmã Débora, né? Estamos iniciando mais um trimestre e eu achei muito interessante porque a nossa lição, que é a lição de juvenis, ela tem como título Jesus e o Reino de Deus. E por que é tão interessante essa lição, né, esse tema? Principalmente nos dias de hoje. Quando eu li essa palavra Reino de Deus, eu me lembrei da passagem onde Jesus nos fala sobre a ânsia pela vida, né? Onde se está preocupado com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir. E nos dias de hoje que estamos vivendo uma quarentena, é essa preocupação que nós vamos ter aqui para frente, né? O que comer, o que vestir, porque no momento estão mandando nós ficarmos em casa, devidamente. Mas e depois disso, o que acontecerá, né? Então, com isso, muitas pessoas estão ansiosas, estão aflitas, estão com medo, e com isso está proporcionando mais enfermidades, infelizmente. Mas neste momento eu quero que todos possam prestar atenção, possam estar firmes nesta palavra e entender o que o Senhor nos fala a respeito disso. E o que é que o Senhor nos diz? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então há esperança em quem serve a Deus, né? Infelizmente, para o mundo não há esperança, mas para quem serve a Deus tem esperança e alegria, e com isso nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus com fé e alegria a todos, para que eles também possam compartilhar dessa esperança, né? E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título, só um instante, tem como título Conhecendo Jesus de Nazaré. Olha que coisa maravilhosa. Esse tema parece banal, mas não é, porque até mesmo pessoas com anos e anos de fé precisam todos os dias conhecer Jesus. Eu posso falar para vocês aqui uma história de 1 hora, 2 horas acerca de Jesus. Mas se você não crer e não buscar, você não vai entender. Você não vai entender os mistérios do Senhor. E nós temos que conhecer Jesus a cada dia com as nossas próprias, com a nossa própria vida, com o nosso caminhar a cada dia na presença do Senhor, porque só Ele pode nos ensinar verdadeiramente quem Ele é. Nós vamos ver na vida dos discípulos que cada um interpretava Jesus à sua maneira. Todos concordavam que ele era o Filho de Deus, mas cada um tinha uma intimidade diferente com o Senhor. E isso que eu quero despertar todos que estão nesse momento assistindo, a buscar o Senhor neste momento. Podemos não estar reunidos todos juntos como igreja do Senhor, mas cada um na sua casa é igreja, porque o Senhor Jesus falou que esse templo, né, seria destruído, mas que ao terceiro dia ele iria ser reconstruído. E o Senhor Jesus nos deu essa possibilidade não no templo físico, né? No templo físico, mas em nossas casas nós somos templo e morada do Espírito Santo. E com isso nós temos a oportunidade de conhecer Jesus em nossas casas e buscar e não desfalecer por causa desses dias, né? Não teimar em nos reunindo nesse momento só para mostrar que temos fé, né? A nossa fé com obras. Então, obedecendo às autoridades, obedecendo este momento, mas crendo no Senhor nas nossas casas, adorando a Ele, é que é o suficiente para cumprir a palavra de Deus, né? E o tema nos diz assim, o versículo base nos diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, João capítulo 20, versículo 31. Então, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus para que recebamos, né, essa transformação, essa mudança de vida.
A leitura bíblica em classe é em Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 8, nos diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo diante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o comentarista escolheu esta passagem justamente para mostrar o início, segundo Marcos, o início do Evangelho de Jesus Cristo, acerca de que o primeiro a iniciar toda a trajetória foi João Batista, porque ele tinha que preparar o caminho do Senhor. Jesus não podia simplesmente aparecer do nada porque ninguém entendeu o mistério, mas apareceu João Batista pregando a remissão de pecados, que viria alguém maior do que ele, queria nos salvar, queria ser o nosso Redentor, mas que precisaríamos ter uma mudança. Que mudança, Mudar a nossa vida, arrepender dos nossos pecados. Nisso me lembra a passagem onde Nicodemos, um dos fariseus, vem ter com Jesus, e aí ele fala que Jesus realmente é alguém vindo de Deus, porque ele fala coisas maravilhosas, ele faz milagres, então isso só poderia ser vindo de Deus. Só que Jesus vem e diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então é necessário nós termos uma mudança de vida, uma mudança de pensamento para podermos alcançar o reino dos céus. Não é simplesmente, eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Não é simplesmente isso. Além de nós crermos, nós temos que ter essa mudança, evidenciar, testemunhar, principalmente nos dias de hoje, Não ficando aflito, não tendo temor, não ficar com medo, mas confiar em Deus que dias melhores virão. Na verdade, a primeira vez que eu escutei acerca desta enfermidade, eu não fiquei triste nem temerosa. Muito pelo contrário, eu encontrei nessa oportunidade uma oportunidade de buscar mais a Deus, de orar pelo meu próximo, de ter compaixão e misericórdia pelas pessoas que estão aflitas, de ter compaixão e misericórdia pelas pessoas que ainda não encontraram salvação. Então essa é uma oportunidade de Deus, que a gente não fique temeroso, mas é uma oportunidade de Deus para buscarmos mais a sua presença, para termos amor pelo próximo, não um amor que o mundo vende, mas um amor verdadeiro, sincero, que se importa realmente com o futuro do nosso país e de todas as nações, de fato, A introdução nos diz assim: quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? Como posso também ser chamado de Filho de Deus? Tantas perguntas, mas com respostas simples, porém profundas. Nesta lição refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio: compartilhar com o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Então, olha como é maravilhoso. O Senhor nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. O que é mais maravilhoso é um filho obediente, Jesus foi esse filho obediente que obedeceu o desejo de seu pai, veio à terra para nos salvar. E ele teve uma vida de abandono de tudo que era errado nesta terra. Muita gente fala assim, ele era o filho de Deus, ele tinha poder para isso, É muito simples justificar desta forma, mas não é tão simples assim. Na verdade, o próprio Jesus foi mais que tentado por Satanás, porque ele acreditava que poderia destruir o Filho de Deus se ele viesse à terra desprotegido. Ele entendia que Jesus estava, de um certo modo, desprotegido, então seria fácil dele ser enganado, para o engano de Satanás. Jesus, muito pelo contrário, sabendo das limitações humanas, das fraquezas humanas que ele iria enfrentar e padecer, ele procurou desde muito novo ter uma vida remida, ter uma vida lavada, uma vida separada para Deus, A palavra do Senhor vem nos mencionar que ele desde muito cedo buscava a presença do seu Pai,
obedecia os seus pais na terra, mas buscava a presença do seu Deus, do seu Pai, jamais esquecendo de suas origens. E é isso que devemos, neste momento, não esquecer das nossas origens, do porquê aceitamos Jesus como nosso Salvador. Devemos, neste momento, cada dia mais buscar a sua presença para entender essa verdade. E esse é o amor do Senhor, que Ele abandonou tudo o que Ele tinha para poder fazer muito maior o seu nome, não para a sua glória própria, mas enfim, para que todos possamos ser salvos para a glória do Pai. E o primeiro tópico nos diz assim, e o verbo se fez carne, né? Já até tinha mencionado numa aula, uma certa vez, não sei se alguém vai lembrar, sobre o verbo se fez carne, né? Por que Jesus é chamado de verbo, né? Para quem não sabe, né, o verbo é uma ação, né? A gente aprende isso muito na época da escola, é uma ação ativa. Ele é necessário para o entendimento e a construção de uma frase. Sem o verbo, fica muito difícil uma conclusão de uma frase, né? Realmente ser executada. E por que Jesus é chamado dessa ação? Né? Por que Jesus tem essa autoridade? Porque é contínua, né? O Senhor Jesus começou a ser ativo desde a criação do mundo. Ele estava presente, não é porque depois ele veio como homem que ele não existia. Jesus sempre existiu e ele estava ativo, ele estava atuante na época da criação do mundo. E nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Salvador também, né? E aí com isso ele veio à Terra e continuou sendo ativo. Por quê? Porque tudo que ele pregava era o que ele vivia, né? A vida dele era uma pregação. Então ele era uma frase, ele era um contexto. Ele sempre foi uma totalidade integralmente, não foi simplesmente algo parcial. Por isso que nós não devemos simplesmente dizer eu sou de Jesus, mas não evidenciar em obras, não evidenciar em ações. Se a gente não evidencia, não adianta nada dizer que sou filha de Deus, porque isso não significa que eu sou uma pessoa salva. Uma pessoa salva é uma pessoa transformada. É uma pessoa que realmente é uma nova criatura verdadeiramente para a edificação da casa do Senhor. Então precisamos ser uma pessoa renovada, crendo que Jesus foi assim. E ele foi o verbo que se fez carne, porque antes ele estava ali ativo, trabalhando, né? No céu, observando tudo, mas agora ele já estava na terra, ele já estava atuante, ele estava no meio dos seus, né? Infelizmente, a Bíblia vem mencionar que os seus, né, os herdeiros da promessa, Israel, não o receberam. Mas Jesus, né, para a nossa alegria, recebeu a todos que realmente quisessem ter um contato diretamente com ele e crer nesta salvação, né? Então nós temos esta rica oportunidade de poder adorar o nosso Senhor em todo momento e a qualquer instante, porque o Senhor Jesus nos fez assim. E aí, continuando aqui, né, o comentarista vai falar, não vou me demorar muito aqui, ele vai comentar porque que Jesus é o verbo e deste grande privilégio que nós temos hoje, né? De ter o nosso Senhor como nosso Salvador. E aí ele vai comentar no tópico 2, e habitou entre nós, né? Bom, esse habitou entre nós, claro, de forma clara, ele veio de uma maneira sobrenatural, né? Por Maria, né? A descida ali do Espírito Santo sobre Maria, e ele foi formado no ventre de Maria. Eu gostaria neste momento, né, de poder ler uma passagem, não tem aqui no texto, mas ler uma passagem que fala sobre a vida de Jesus, os primeiros passos antes do ministério. Será que antes do ministério Jesus simplesmente foi ali jogar um videogame? Será que Jesus foi ali simplesmente assistir uma série de TV? Não, enquanto não chega o meu ministério, então eu vou fazer minhas coisas que eu gosto, né? Vou mexer no meu celular, nas minhas redes sociais. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso nos dias atuais? Porque tem gente que diz que consegue imaginar Jesus fazendo isso. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que Jesus aproveitou o seu tempo todo que ele pôde fazer. Foram 30 anos, mas foram os 30 anos mais privilegiados, mais ganhos que até os dias de hoje, 2000 anos depois da sua subida, até hoje são valiosos. E muitos historiadores, muitos pesquisadores não conseguem entender esse grande mistério, né, do Senhor, da sua vida, de como ele fez esses milagres. O próprio João vem comentar que foi tanto milagre, foi tanta obra do Senhor, que nem os evangelhos, que nenhum livro do mundo conseguiria conter tantos milagres que Jesus fez. Por quê? Porque ele sempre foi ativo. E aqui, né, em Lucas, o capítulo 2... Deixa eu ver se pronto. Lucas capítulo 2, do verso 41. Ou melhor, vou ler aqui o verso 21 em diante. Que Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés,
José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Então, até aqui no momento, né? Então, desde muito cedo mesmo, né? Desde 8 dias de nascido, né? O Senhor Jesus já foi apresentado no templo, que é essa fundamental importância de todos os pais de levar os seus filhos desde muito cedo já apresentar o Senhor. Mas tem gente que fala, mas eu apresentei o meu filho muito cedo e infelizmente ele deixou os caminhos do Senhor quando ele ficou mais tarde. Mas só que você fez o seu papel de pai, né? Se tiver algum pai assistindo, né? Todo pai tem que ter esse dever, ainda que o filho não siga por esse caminho, mas todo pai tem que ter esse dever, esse fundamento de ensinar a palavra do Senhor e sempre estar orando por seus filhos. E vocês orando por seus irmãos e por seus amigos, né? Para que possam retornar à casa, a presença do Senhor. E a partir do versículo 41, né, do capítulo 2 de Lucas, nos diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia, né? Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então, até aqui. Então, o Senhor Jesus, como podemos observar, desde muito cedo ele estava preocupado com a obra do Pai, né? Você vê que ali naquele momento ele deixou os seus pais e ali, além dele ter deixado ali os seus pais, ele foi para o templo. Ele não foi simplesmente atrás de festa, não foi atrás, né, de coisas interessantes na cidade, né? Porque a cidade de Jerusalém era a cidade central, seria ali como São Paulo hoje em dia, vamos dizer, seria como Nova York, né? Então era a cidade central. Enfim, né, uma cidade extremamente populosa, como Jerusalém, mas Jesus soube aproveitar o seu tempo. O que é que ele foi? Ele foi para o templo buscar conhecimento dos fariseus, dos mestres, né, até antes. Eles ficaram muito maravilhados, óbvio, porque era uma criança buscando o interesse das coisas de Deus, né? Nem sempre, muitas vezes, um adulto tem esse interesse, mas Jesus já mostrava ali, aos seus 12 anos, ele buscando ali conhecimento, indagando, interrogando. Então, naquele momento, os fariseus ficaram até maravilhados, né? Felizes ali de como ele argumentava, de como ele falava, de como ele ali perguntava, né? E tirava suas dúvidas. Então, Jesus soube aproveitar o seu tempo desde muito cedo. E assim nós devemos também ser, aproveitando também, né, como eu comentei, este momento. Devemos buscar sempre a face do Senhor, a presença dele, para aprender mais e mais das suas verdades bíblicas, né? E podermos vivenciar isso também na nossa vida. Não simplesmente ouvindo testemunhos, mas a nossa vida também sendo um testemunho para que todos possam ver, né, as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que estás no céu. Então Jesus habitou entre nós, teve uma história, né? Ele vai aqui, o escritor vai mencionar que ele teve uma vida ali com seus pais e como o próprio José tinha ali uma profissão, né, a carpintaria, e Jesus também aprendeu esse ofício, né? Alguns historiadores acreditam que ele até começou a trabalhar, o seu pai foi embora cedo, né, faleceu, mas ali ele continuou trabalhando, sustentando a sua família por ser o filho mais velho, né? Então ele trabalhou, ele fez todo o possível, ele cuidou de casa, mas ainda assim ele não deixou, né, que essas
essas lutas fizessem esquecer do chamado que ele tinha. Assim como o Senhor também quer de nós, que não esqueçamos do nosso chamado, que não esqueçamos do dia que aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? Muito importante nós sempre buscarmos essa verdade, não vivendo a vida como todo mundo vive, mas que possamos verdadeiramente buscar essa verdade dia a dia, crendo que dias melhores virão, né? O terceiro tópico vem nos falar sobre Jesus, o Filho de Deus, né? Aqui ele vem falar da autoridade de Jesus, o Filho de Deus, e como ele foi manifestado, né? Bom, a história aqui, ele vem mencionar algumas características de que a Bíblia fala quem era Jesus. E aí fala que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, né? E aí, lá em Apocalipse, nós vamos ver que ele é o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega, né? Então ele é toda a história, verdadeiramente Jesus. Por isso que nós falamos que ele é o Filho de Deus, porque ele sempre existiu. Tudo que ele falava não é algo simplesmente, né, mentiras, não era asneiras, não era coisas para passar o tempo, não. Toda vida que Jesus abria a boca para falar era uma verdade, uma veracidade, né, da sua divindade, de tudo que ele vivenciou desde o começo das eras. Então ele vem falando dos mistérios do reino de Deus, ele vem comentando com os discípulos sobre a vontade verdadeira do Senhor, e como Filho de Deus, ele evidenciou isso com obras, com a sua conduta de vida verdadeiramente. Devemos procurar obedecer às verdades de Jesus, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, né? E o último tópico, né, vem falando assim: e você também é filho de Deus, né? Por que ele fala isso? Ele fala assim, ó: você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus. Porém, apenas nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. É nesse momento que acontece um novo nascimento. Mas o que é o crer? Expresso por João, capítulo 1, verso 12. Para o evangelista, o crer é um ato continuado onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima do nosso Senhor e Salvador. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Como eu comentei, ser uma nova criatura. Para a gente evidenciar que somos filhos de Deus, também temos que evidenciar o que Jesus evidenciou da sua divindade, né? De quem ele era, que ele era o herdeiro do Senhor. Ele evidenciou que ele era o Messias esperado. Infelizmente, Israel, né? Muitos dos israelitas não aproveitaram essa oportunidade, né? Não acreditaram, queriam mais era criticar e desfazer das obras de Jesus. Mas a obra dele não parou, é tanto que continua até os dias de hoje. Então, como os filhos de Deus, como participantes dessa herança, dessa salvação, temos que evidenciar isso com a nossa vida. Não estou dizendo que as obras é que nos garante salvação, pelo contrário, salvação é em Cristo, nós estamos comprados já, né? O nosso Senhor Jesus já fez esta obra, então não precisamos buscar além para conseguir o reino dos céus, né? Já está garantido. Agora, Jesus nos colocou uma condição, que temos que vivenciar isso, que temos que ser transformados, que temos que ser novas criaturas. E aqui o comentarista vem falar que temos que ter uma vida abnegada, ou seja, um abandono de nós mesmos, um abandono da nossa vontade, um abandono daquilo que a gente almeja por algo maior. Jesus quer de nós que a gente abandone todos os nossos sonhos, no sentido de buscar em Deus os sonhos verdadeiros, que são mais altos do que os nossos. Nós não sabemos nada do que é bom, mas Jesus sim sabe o que é bom. Devemos buscar no Senhor esses sonhos verdadeiros e a sua plena vontade. E para concluir, o comentarista nos diz assim: agora você já conhece melhor Jesus de Nazaré, o verbo que se fez carne. Nessa lição podemos perceber o quanto Deus nos amou, entregando o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. No entanto, para que possamos verdadeiramente ser alcançados por tão grande graça, é necessário nascermos de novo através do ato de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Seja você um porta-voz dessa verdade a todas as pessoas que você conhece. Anuncie Jesus como Salvador da humanidade. Claro que falar um versículo desse, né, uma passagem como essa, no momento como hoje, né, como os tempos que estamos vivendo, parece difícil. Mas não, muito pelo contrário.
Nesse momento, quero convidar todos os adolescentes, a todos que estão assistindo, a não só buscar a presença de Deus, a sua face, mas também compartilhar com seus amigos, ainda que seja pela internet, mas todos os dias mandando mensagens de fé, de esperança, orando cada um por seus parentes, por seus familiares, pedindo a Deus dias melhores, pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né? O Jesus, nosso Salvador, ele desceu à terra, ele abandonou tudo no céu, toda a sua herança para algo muito maior. Ele teve uma vida abnegada para alcançar um tesouro muito maior nos céus. E com isso ter a nossa salvação, né? Nosso perdão dos nossos pecados. Então com isso nós devemos devotar a nossa vida ao Senhor, agradecendo por este ato tão maravilhoso e também tendo uma vida abnegada de abandono e buscando ao Senhor, principalmente mais ainda neste momento, né? Então quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder neste momento estar ministrando esta aula, que distante, mas não menos fervorosa, com mais alegria, que o Senhor é a nossa esperança. Amém.